CDS, Lisboa. Queria dizer que, no âmbito das juntas de freguesia, as freguesias de Lisboa, as juntas não têm meios para dar resposta cabal a todos os problemas que estas populações apresentam. Mas de há um tempo para cá, de alguns meses para cá, os serviços sociais da Junta de Freguesia das Avenidas Novas decidiram ir olhar esta problemática nos olhos. Ir ter com as pessoas sem abrigo, ir para as ruas e perceber melhor porque é que há situações que se eternizam, porque é que há tantos casos que não se resolvem. Queria dizer-lhe, Sr. Presidente da Câmara, que aquilo que encontramos foi um sistema absolutamente desajustado, com situações difíceis de acreditar e com um tempo, com uma demora de resolução absolutamente incompatível com a situação destas pessoas. Dou-lhe um caso. Dorme neste momento na rua, nas Avenidas Novas, um senhor que teve uma empresa e que, mercê de lapsos do contabilista, tem hoje em dia uma dívida de vários milhares de euros à Segurança Social e ao Fisco. Por causa disso e por ser imigrante, os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras deixou de lhe dar os documentos que ele precisa para trabalhar. E, portanto, neste momento, este senhor precisava de trabalhar para fazer um plano de pagamento destas dívidas. Para trabalhar, precisava dos documentos que o CEF não lhe dá. E vive perante uma pescadinha de rabo na boca de um sistema que está pronto para lhe dar calças quentes, sapatos confortáveis e croissants com fiambre ao final do dia, mas que não lhe dá a única coisa que ele pede, que é a possibilidade de trabalhar e de viver de um modo honrado a sua própria vida. Queria dizer que quando esta equipa foi para a rua encontrou um senhor de nacionalidade indiana. Um senhor que ninguém conseguia perceber, porque só falava indiano, não falava nem inglês nem português. Os técnicos que o acompanhavam tinham pedido há mais de um ano, vou repetir, há mais de um ano, um tradutor para conseguir entender este senhor. Ainda não o tinha encontrado. Esta equipa da Junta de Freguesia, no espaço de uma semana, encontrou uma voluntária que os acompanhou e que conseguiu perceber o que é que este senhor queria. Queria tão somente ter uma hipótese de voltar para casa, para a Índia, para o estado de Punjab, onde tem a mulher e os filhos, e tendo sido roubado e ficado sem emprego, vive na rua há imenso tempo. Queria dizer-lhe que, graças a uma associação, foi possível encontrar lugar para este senhor num pavilhão conhecido de Lisboa. Chegado lá, este senhor cocheia e foi-lhe dito que, não tendo mobilidade plena, não podia ficar lá. E nós recusámos, as pessoas recusaram-se, estavam com ele, porque eu estava também, recusaram-se a ir ter com ele e dizer pedimos desculpa, mas vai voltar para a rua. E falámos para tudo o que nos lembramos, entidades, técnicos, responsáveis, e foi de não em não que chegámos para depois da 1 da manhã, sem um sítio onde esse senhor pudesse dormir. Foi do bolso, do orçamento pessoal das pessoas que o acompanhavam, que ele dormiu nessa noite numa pensão. E depois disso, foi para uma pensão oferecida pelos serviços, que de um dia para o outro recebeu um e-mail a dizer que esse senhor tinha que se apresentar na Rua de Poiais de São Bento, nesse dia até às 6 da tarde. Um senhor que não fala português, que não tem dinheiro, tem problemas de alcoolismo e de repente ficou assim, apresente-se na Rua dos Poiais de São Bento. Esta equipa levou-o lá. E foi lá, uns dias depois, visitá-lo para ver como é que ele estava. Estava sentado no degrau de uma porta de uma casa porque não o deixaram entrar, por azar dos azares. Enviaram um senhor com problemas de alcoolismo para um albergue, onde não deixam entrar pessoas que se apresentem embriagadas. Eu podia continuar a contar esta história, mas graças a Deus que há esta equipa que não está dentro do sistema montado em Lisboa e que pôde acompanhar. E o senhor sabe Deus onde é que ele estaria neste momento. E vou dar-lhes um último caso. Um jovem de 30 anos que tem uma deficiência mental e que fala connosco como se fosse uma criança de 12 anos. Está sempre a olhar para trás, vive com medo, uma pessoa muito assustadiça, muito desconfiada e que tem um sonho. Gostava muito de ter uma camisola da Seleção Nacional e tem um pavor, que o chamem para ser vacinado, porque sabe bem que tudo o que mete seringas dói. Já alguém lhe garantiu, e ele aceitou, que quando fosse vacinado, alguém estaria com ele e não o deixaríamos sozinho. Sinalizámo-lo e não aconteceu rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Até um dia em que o metemos num carro e fomos a um chamado centro de emergência, que afinal já o conheciam. Conheciam o seu caso e tinham o telefone da mãe. Não apanharam a mãe e disseram-nos vamos apanhar a mãe e depois dizemos alguma coisa. E silêncio. Passaram-se os dias e nem entidade, nem responsável, nem técnico, nem mãe. Ontem telefonámos a perguntar o que é que se passava afinal e disseram não se preocupem. Já foi emitido um mandato, como é que isto se chama? Um mandato de condução.
Agora a bola está do lado do PSP, que agarrará nele, levá-lo a um hospital, fará alguns exames e alguns testes. Se for preciso, fica internado, se não, a PSP volta a colocá-lo na rua. É isso, meus senhores. Venho aqui muito rapidamente dizer que antes de housing first é essencial que haja humanidade primeiro. É preciso que haja respostas concertadas, respostas aptas e respostas adequadas a cada caso. Estou a falar-vos de uma das 24 freguesias de Lisboa. Se é isto que se passa nas Avenidas Novas, sabe Deus o que se passará nas outras 23 freguesias. Acabo, termino, dizendo que os serviços sociais da Junta de Freguesia das Avenidas Novas estão, obviamente, à disposição para falar deste e de muitos outros casos. Em janeiro tínhamos 14 pessoas a dormir na rua, hoje temos 21 e saíram 3 graças à ajuda e à colaboração desta equipa. Terminando, Sr. Presidente da Câmara, queria dizer-lhe que isto não é só política, posso garantir-lhe. O meu papel é fazer oposição, o seu papel é governar, mas porque não é só política, há muitos casos e situações que, pela sua gravidade e importância, são naturalmente muito mais do que isso. Muito obrigado. CDS, Lisboa.